Vamos para a palavra então? Eu acho que em 30 minutos eu começo e termino a mensagem. Vocês acreditam nisso? Não respondam. Vamos para Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu disse algo, eu não sei qual dos cultos que foi dos últimos, mas eu disse que ninguém se torna melhor se não aprender a ver as coisas de uma maneira melhor. Mais ou menos dentro do que eu já estava falando antes, porque é isso que está no meu coração. E eu quero falar sobre um cego hoje, que começou a ver melhor. E eu quero até trazer uns exemplos, porque uma coisa que me chamou a atenção quando eu meditava nesse texto, é que foi um milagre que Jesus operou, que não foi, Jesus curou ele e ele não ficou totalmente curado. Jesus ministra sobre ele, ou poderia dizer, ora com ele, e pergunta, e aí como é que está? Está vendo agora? Estou vendo árvores se mexendo, e eram pessoas. Aí Jesus vai e faz de novo, e daí ele começa a ver bem. Isso quer dizer que a cura, ela depende não somente de quem ora, mas depende da pessoa também. Depende dessa unidade da fé. Aqui não era ninguém mais e ninguém menos que Jesus. E a pessoa não foi curada, totalmente curada, na primeira vez. Mas eu não vou falar sobre o milagre hoje. Eu vou falar sobre a importância de nós vermos a vida de uma melhor maneira. E tem muitos dos nossos impedimentos, muitas coisas que impedem, aí eu posso dizer, a bênção, o milagre, a oportunidade da parte de Deus na nossa vida, está vinculado ao meio em que nós vivemos. Mas vamos para o texto. Então chegaram a Betsaída, que significa casa da pesca. Essa cidade significava casa da pesca, era uma cidade praiana, de muitos pescadores, é a cidade natural de Pedro, e trouxeram a Jesus um cego, e rogaram-lhe que ele o tocasse. Jesus, observe bem, Jesus, pois, tomou o cego pela mão. Esses detalhes, gente, é o que nos ensina algo. Por isso eu falo tanto sobre não apenas ler a palavra, mas fazer o quê? Meditar. Porque é na meditação que eu vou aprender e extrair algo para a minha vida. Eu vou ler o texto, se eu só ler o texto, eu vou ver que Jesus curou um cego. Mas preste atenção, trouxeram um cego para ele estava numa cidade chamada Betsaída. Jesus pega o cego pela mão e leva ele para fora da cidade. Agora observe bem, vamos para Mateus capítulo 11, versículo 21. Olha o que Jesus vai dizer dessa cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas teriam arrependido em silício e em cinza. A cultura dessa cidade, o povo dessa cidade não agradava a Deus. Aí você vai dizer, pastor, como é que eu descubro isso? Eu vou te dar
uma dica super espiritual. Compre uma Bíblia de estudo, que nas notas de rodapé, sabe essa parte aqui da Bíblia, ó, que a gente não entende? Para que tem o texto e tem essa parte aqui de baixo? Essa parte explica os versículos aqui de... Você sabe essas coisinhas do meio aqui? Vocês não estão conseguindo ver? Tá, mas vocês estão entendendo, né? No meio dos textos, tá? Por exemplo aqui, ó, no capítulo 21, versículo 9, de Jeremias, aqui eu abri, aí aqui vai dizer para mim conferir Jeremias 38:2, quer dizer que tem alguma coisa ligando esses dois textos. Como é que eu cheguei em Mateus 11:21? Lá, o meu livro de Marcos 8:22, ele me leva para Mateus 11:21. Pronto. Eu não tenho que conhecer a Bíblia inteira. Talvez eu tenha que ter uma Bíblia que me ajude. Amém? Eu não pesquisei no Google, eu não fui na internet, mas eu tenho uma Bíblia boa. Amém? Então, invista numa Bíblia boa. Ah, mas eu não tenho dinheiro, pastor. Então, faça o seguinte. Em vez de baixar joguinho no celular, baixe uma Bíblia de estudo. Amém? Porque eu tenho uma Bíblia no meu celular que ela tem umas 10 ou mais versões de Bíblia. Então não precisa nem comprar na livraria, viu? Se tu acha que é um investimento negativo, que não vale a pena, então tudo bem, baixa no celular, tá? Não tem desculpa. Baixa no computador, faz como tu quiser. Não é difícil encontrar isso aqui. Se você estiver meditando, você vai e você orar, Espírito Santo, me leva a entender esse texto. Você vai chegar, se não nessa aplicação, em uma outra que o Senhor quiser falar contigo. Estou me fazendo entender, gente? Sim ou não? Porque às vezes a gente diz, Espírito Santo, fala comigo. Mas qual é a sua disposição em ouvir a Ele? Qual é a sua disposição em buscar a Ele? A Bíblia é a voz de Deus para nós hoje. E aqui o texto está dizendo, Jesus disse, ai de ti, Betsaída. Ai de ti. Porque Betsaída era uma cidade impenitente. Era uma cidade que não mostrou o arrependimento. O que é impenitente? É uma pessoa que não mostra arrependimento. Essa cidade, com tudo que Deus fez, ela não mostrou o arrependimento. Ela não mostrou mudança. Ela persistiu no erro. Ela persistiu na rebeldia. Ela persistiu nos hábitos errados. Ela persistiu em vícios, ela persistiu numa forma errada de viver que não agradava a Deus. Aí Jesus agora está passando lá, mas Ele está passando lá. Voltamos lá para Marcos 8, versículo 23. Ele pegou o cego então, levou para fora, cuspiu nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse, eu estou vendo os homens, mas vejo como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, agora olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Aí, agora, olha esse conselho final. Depois Jesus o mandou para casa, dizendo, mas não entres aonde? Não volta para onde tu estava. Quantas vezes a Bíblia, Jesus pegou uma pessoa, e a Bíblia vai relatar isso, Jesus perdoa o pecado da pessoa e depois diz assim, agora vai e não peques mais. Agora, outra coisa que eu fui buscar o significado, aldeia. O que é aldeia?
Aldeia é pequenas proporções de pessoas. Aldeia é menor do que uma vila. Aldeia é o povoado pessoal de alguém. Está no dicionário isso. Aldeia, para nós, vamos trazer essa definição para nós. São as pequenas proporções de pessoas que nós andamos. Aldeia é menor do que a vila que nós moramos. Aldeia é o nosso povoado. Jesus, para fazer um milagre na vida do cego, tirou ele daquela aldeia. E depois que curou, disse o quê? Não entra na aldeia. Não volta para a aldeia. É tão interessante isso, gente, porque isso tem muito significado para nós. Por quê? Nós não podemos servir, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não dá para ter dois tipos de influência na nossa vida. Não dá. Por exemplo, se você que é pai, você tem que cuidar onde você direciona o seu filho. Tem que cuidar onde você direciona o seu filho. Porque de nada adianta você ter o seu filho na igreja, em algumas oportunidades, ou em uma, ou em duas oportunidades, mas ele conviver com um povoado, com uma aldeia, totalmente fora dos princípios de Deus, ou totalmente fora dos seus princípios. Eu já falei aqui que uma grande batalha do meu pai, uma grande guerra do meu pai comigo lá na Santo Afonso, e eu louvo a Deus por cada dia que ele foi tarde da noite me encontrar numa bocada da Santo Afonso, porque ele estava me tirando de uma aldeia. Eu ficava indignado, envergonhado, furioso, mas hoje eu sou grato a Deus, mas sou grato a Deus por cada dia, e foram vários dias, porque ele sabia que aquelas aldeias não eram uma boa influência na minha vida e era contrária ao que ele me ensinava. Ok, agora, vamos lá, Deus é Pai. Agora eu lhe pergunto, quantas aldeias você faz parte que também não agradam a Deus? São dois reinos, ninguém serve a dois senhores. Quantas aldeias você faz parte e que não agradam a Deus? E por que você continua fazendo parte desses meios, desses povoados? Muitas maldições, gente, elas são maldições que elas provêm dos locais que nós frequentamos. Você quer ver uma coisa bem simples? Tem lugares que você vai, que quando você sai, tem pessoas que quando você se encontra, você sai
carregado, oprimido, angustiado, estressado, irritado. Estão me fazendo entender? Esses lugares, eles têm uma maldição, porque tem pessoas que carregam os seus legados. Tem pessoas que, gente, por mais carinho que nós tenhamos, que não servem, ou que não estão servindo ao mesmo Deus, não estão andando na mesma direção, não estão no mesmo propósito, não têm o mesmo objetivo que nós. Nós não vamos, gente, amaldiçoar ninguém, nós não vamos, só que nós temos que, eu falei ainda domingo à noite sobre recomeçar, e para recomeçar nós temos que ter uma direção, temos que nos determinar e temos que ter coragem nessa escolha e nessa determinação. Porque exige isso. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 11, 28, pode ver que é a sequência do texto que ele diz, ai de ti, Corazim e Betsaída. Ele diz para aquelas pessoas que estavam ouvindo esse discurso, essa pregação, vinde a mim, todos os que estáis cansados, e aquele povo, daqueles locais, estavam debaixo de maldições, porque o local estava debaixo de maldição. E o Senhor disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. O que é o alívio, gente? O alívio é o perdão. O alívio é a reconciliação. O alívio é a libertação. O alívio é a salvação. O pessoal que tomou a decisão pelo batismo, quem é batizado estabelece a salvação. Mas por que muitos não entram no descanso? Porque não querem a sequência do texto. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque tudo é um jugo, gente. Tudo é um jugo. O que é um jugo? O jugo é uma canga. Esse termo aqui, ele é exatamente isso. Ele é aquela canga. Então, ou você anda com Jesus, ou você anda com o seu povoado. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas. E aí ele conclui no 30, porque o meu jugo é o que, gente? Suave. O meu fardo é, em outras palavras, ele está dizendo que é muito melhor andar sobre aquilo que ele ensina. Então as pessoas, elas buscam alívio. E Jesus, ele oportuniza isso. Mas muitas pessoas não querem aprender, não querem deixar a sua aldeia, não querem deixar a sua Betsaída. Não querem deixar. Deus rejeita lugares, gente. Deus rejeita ambientes. Deus rejeita culturas. Olha aqui, Deus rejeitou aquela cidade, agora me fugiu Sodoma e Gomorra. Ló, Deus não queria salvar Ló, tanto queria que salvou. Tanto Deus queria que salvou Ló. Mas Deus rejeitou Sodoma e Gomorra. E onde é que Ló foi se enfiar? Lá.
Então, para ver biblicamente que Deus rejeita lugares, gente, Deus rejeita ambientes, Deus rejeita culturas, isso não tem como negar, e muitas vezes nós não queremos enxergar isso. Então, ninguém muda, como eu disse no início, ninguém vai ser melhor se não enxergar as coisas da maneira certa, se não abrir os seus olhos, se não ver as coisas como de fato as coisas são. Ninguém muda se não mudar hábitos, ambientes, fontes, conselheiros. Ninguém muda, gente. Tem muitas pessoas, olha aqui, digo para todos aqui, tem muitas pessoas que são, vocês querem aprender a analisar pessoas? Querem aprender a analisar a pessoa? Amém ou não amém? Não julgar, porque ninguém foi chamado para, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais, mas analisar, a gente tem que aprender, porque tem muita gente que como eu ouvi dizer, repórteres do inferno, uma vez eu ouvi. Sabe, os repórteres do inferno são aquelas pessoas que só sabem falar da vida, do erro da vida dos outros. Vamos para um texto, Mateus 6 e 22? Bíblia. Eu digo que eu mato a cobra e mostro a cobra, porque o pau não adianta me mostrar. O cobra mata a cobra e mostra o pau. Nunca, eu penso até nesses ditados. Tá, mostra o pau e a cobra. Já enterrei. Então tem que mostrar a cobra. Todo mundo dizia, matei não sei o quê, matei, um dia estava no Caí jogando um torneio ali no Quilombo. E todo mundo conhece ali a Bomboneira, né? Quem é do Caí conhece a Bomboneira, né, gente? E nós estamos ali, Bomboneira não tem cerca, daqui a pouco vem uma coral, né? E eu peguei um pau e dei. Eu estudava ainda, né? Mas pena que eu estrachinei com a cabeça dela. Mas peguei dois copos de plástico e enrolei, botei dentro e levei para a escola. Mas não deu para curtir, lembra dos vidros na escola? Não tinha cabeça, mas levei faceiro para a escola, né? Matei e levei a cobra. O pau não adianta dizer, olha aqui o pau que eu matei a cobra. Quem é que ia acreditar que eu matei uma coral? Ninguém. Mas levei a cobra, eles não quiseram ficar com a cobra porque não tinha cabeça. Sim, mas vou deixar a cabeça? Matei onde deu, né? Onde acertei foi, né? E era daquelas coloridas bonitas ainda. Mas enfim, com cobra não se brinca, né? Onde eu acertei foi, né? A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo terá luz. Se os olhos forem bons, a pessoa ela vai ver o lado bom da vida, ela vai ver as coisas boas da vida, ela vai ver a vida da forma positiva, ela vai ver o que os outros têm de bom. Ela vai ver o que uma igreja tem de bom, ela vai ver o que uma empresa tem de bom, ela vai ver o que uma cidade tem de bom. Se os olhos forem bons. Por que eu disse que tem gente que é um repórter do inferno? Porque ela só sabe ver o erro na vida dos outros. Pode ver que tem pessoas que para dizer o fulano, a fulana, o beltrano, o ciclano, você já viu essas pessoas dizer assim,
como Deus tem abençoado fulano. Ficou sabendo do livramento na vida do outro. Como Deus deu uma oportunidade de trabalho, a pessoa cresceu. Que bênção aquela palavra daquele culto. Mas para dizer que a palavra é ruim, o pastor estava alterado. Para dizer que a palavra é boa é uma raridade. Para dizer que uma igreja é boa é uma raridade. Mas para dizer que uma igreja é negativa, que uma igreja é um problema, ou que deu um problema numa igreja, são os primeiros. Uma pessoa que foi para a igreja, ninguém se alegra. Uma pessoa que foi abençoada, ninguém fala. Uma pessoa que troca de carro, ninguém comenta. E quando comenta, não sei. É ou não é assim, gente? A pessoa é abençoada, os outros, em vez de se alegrar, aí uma pessoa é amaldiçoada. Eu não disse? Tinha coisa errada? Amém? E onde é que está o problema? Está dentro de cada um. Quem só fala mal é porque dentro a vida está um lixo. Amém? Aprenda isso. Não é para julgar, é para avaliar. É para avaliar. E aí você vai determinar o ambiente. Você quer estar no meio do lixo? Aprenda. Com criança a gente tem aula, né? Meu filho foi num negócio de reciclar. Eu perguntei para ele, e aí gostou? Nunca mais quero ir, pai. Por quê, meu filho? É só lixo e fede. Pois é, tem muita gente que é só lixo e fede. Mas é a aldeia de muita gente. Jesus, para curar o cego, pegou pela mão e disse, tudo bem, vamos lá, mas vamos sair dessa cidade aí, porque essa cidade é impenitente. Essa cidade, eu já fiz muita coisa por essa cidade, mas essa cidade não reconheceu. Jesus curou ele e disse, não volta para lá. Vai para casa, mas não volta para a aldeia. Não adianta Deus fazer uma obra na tua vida e você continuar vivendo a mesma coisa. É o mesmo sentido, é o texto que nós lemos, é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Amém? Cada um vê como está. Eu disse domingo ainda, nós não vemos a vida como a vida é, nós vemos a vida como nós estamos. Então, quem só vê o lado negativo, o problema está onde? Em nós. Agora, quem vê o lado bom de tudo, quem vê o lado positivo, a beleza também está dentro daquela pessoa. Amém? Então, você quer que a sua vida comece a ter melhores resultados? Vamos orar então, para que Deus mude a nossa maneira de ver. E daí, mas você também tem que mudar a sua aldeia. Você vai ter que identificar, não, essa aldeia não serve mais para mim. Isso não me serve mais. Esse meio não é ser inimigo de ninguém, mas é saber discernir. Jesus ensinou aquele cego, e com certeza os discípulos estavam juntos, ele ensinou aqueles discípulos, porque eles ouviram também a palavra lá, quando Jesus disse, ai de ti, Corazim e Betsaída. Por quê? Porque Deus tinha operado grandes coisas naqueles lugares, mas eles não reconheceram.
Quantas coisas Deus faz, gente, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa família, pelos nossos amigos. Quantas pessoas eu conheço, gente, que Deus fez grandes coisas e as pessoas não reconhecem. Reconhecem por um tempo, depois voltam para as suas aldeias. Voltam para os seus antigos caminhos. Eu vi um dia um jovem disse para mim assim, quando eu liderava lá em Novo Hamburgo ainda. Eu vi o que Deus fez na vida dele. Eu vi o quanto ele evoluiu, o quanto ele cresceu, o trabalho que olha, o que eu vi Deus fazer na vida dele, foi do 8 para o 80. E aí um dia ele chegou para mim e disse assim, que antes de vir para a igreja, ele estava muito melhor. Sabe qual é a diferença, gente? Para nós encerrar. Sabe o que eu vejo? É que quando a gente não está andando em obediência a Deus, nós temos desafios, mas os desafios eles são talvez até menores, mas também eles não nos tiram do lugar. Mas quando nós estamos andando com Deus, até vem desafios maiores, mas nós sempre estamos melhorando, crescendo, e Deus nos oportunizando a coisas melhores. Estou me fazendo entender? Eu acompanhei, eu liderei, quando ele chegou na igreja. E eu atendi ele quando ele foi sair, e ele saiu. E foi muito triste para mim, ele dizer que ele achava que estava muito difícil. Estava difícil, mas ele estava crescendo. E o crescimento é um desafio, é desconfortável, mas Deus estava com ele. E a última notícia que eu tive dele, porque ele veio de uma aldeia muito ruim. Sabe qual foi a última notícia que eu tive dele? Que ele estava nas drogas. Aí eu pergunto, era Deus ou era o diabo? Enquanto na igreja, desafios, mas eu via o crescimento na vida dele. Depois que saiu, voltou para a aldeia. Ele não saiu para voltar para a aldeia, mas foi uma sequência, foi uma consequência. Eu digo a todos aqui, nós podemos ter desafios, enquanto aqui comprometidos com o reino, mas esses desafios, para encerrar mesmo agora. Vocês sabem que uma vez inventaram um grupo de pagode para mim, o nome era só para encerrar. Tiago 1 e 2, olha o que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias. Por quê, gente? Porque a aprovação, agora observe bem, a aprovação, versículo 3, sabendo que a aprovação da nossa fé, ela vai gerar em nós cada vez mais perseverança, e a perseverança, ela vai tendo a sua obra perfeita, ou seja, nós vamos nos aperfeiçoando e vamos nos tornando cada vez mais completos, e cada vez mais nós teremos menos coisas faltando na nossa vida, amém? Olha que tremendo, mas quando nós vamos passando as provar, então se alegre nos desafios, porque Deus está contigo, mas a palavra de hoje é, para Deus realizar o que Ele deseja realizar na sua vida, assim como aquele cego, Ele quer te pegar na mão e quer te tirar da tua aldeia. E a palavra que Ele te diz é, não volta para ela. Vamos nos colocar de pé.
Vamos orar a Deus? Amém? Entenderam a palavra? Receberam ela? Amém? Então oremos. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela maneira que o Senhor falou aos nossos corações. Eu peço, Pai, que a tua graça salvadora, ela continue sobre todos nós que aqui viemos nessa noite. Que a tua graça alcance a todos, ó Pai. Essa palavra, ela vem para, ó Senhor, não para nos penalizar, mas para dar-nos uma oportunidade de nos libertar, nos restaurar, nos aperfeiçoar, nos levar ao teu caminho, ó Senhor, e trazer resultados, ó Senhor, de bênção. Resultados, ó Pai, que são aquilo que nós estamos buscando para a nossa vida, Senhor, e entendemos que para isso nós precisamos ter coragem para nos ajustar e para andar sobre a palavra que recebemos. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa pequena fé, nos ajuda, Senhor, a ter a coragem que nós precisamos para rever as aldeias que nós temos feito parte, e nos ajuda, Senhor, a tomarmos as posições que nós precisamos tomar. Eu abençoo a todos em nome de Jesus e peço a Ti, Espírito Santo, que Tu sejas o ajudador de cada um e dê a todos uma disposição de alma e de espírito para andarem de acordo com aquilo que Tu estará dando como direção a cada vida. Eu abençoo a todos em nome de Jesus e peço que a Tua graça continue atuando na vida de todos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.